TV Bancários está aqui ao vivo, direto do Centro de Ensino Médio 304, em Samambaia Sul. E a gente vai conversar aqui com a Ana Paula, que é aluna do 2º ano do ensino médio, e vai explicar como é que funcionam as regras aqui na escola. Pode tudo aqui? Não, gente, não pode tudo aqui. Aqui não é baderna, é o movimento, aqui tá ocupado. E existe regra sim, a galera que entra e sai, assina o nome. Aqui tá tendo um controle de quem entra e de quem sai. E assim, revista, entendeu? Não entra droga, não entra bebida. Não é baderna, é um movimento, isso aqui é sério, entendeu? E é isso, gente. Não tá entrando quem quer e quem sai, não. E como é que funciona no dia a dia? Conta um pouquinho do dia a dia do acampamento aqui, a ocupação aqui na Escola 304. Então, a gente reveza quem dorme um dia, quem dorme outro. A gente reveza quem fica de manhã, quem fica de tarde. E a galera vai em casa, toma banho, volta. O dia a dia, assim, aqui na escola, é assim, tá rolando uns movimentos assim, aqui na escola, de forma com que todo mundo pode entrar aqui na escola, os alunos e a comunidade. Tá tendo aí as oficinas e os aulões, de forma que ninguém vai perder no aprendizado. E nosso dia a dia é esse, fazer o controle ali e a galera receber as doações que a gente tá recebendo e tal, de alimentação e tudo mais. Aqui a gente está mostrando também, aqui a gente pode mostrar, tem vários estudantes acompanhando aqui a gravação aqui do programa ao vivo. E também quem estiver assistindo a gente pelo Facebook, envie perguntas aqui, qualquer dúvida para os alunos. E nesse momento, Ana Paula, o que é que tá mais precisando aqui? Gente, a gente precisa de muita coisa, assim, colchonete, alimentação, a gente precisa mais do que tudo isso, de apoio, assim, qualquer tipo de apoio. Apoio na internet, apoio aqui, vindo aqui, entendeu? Só uma palavra de vir aqui e falar que tá apoiando já é ótimo. Inclusive, a gente queria agradecer o apoio do Simpro, da bancada do UNB, dos nossos professores, assim, que vai indo contra a direção, que não é a favor da gente, está doando e está ajudando a gente em tudo, entendeu? E, Ana Paula, tem perguntas aqui no Facebook pra você, perguntando, o Vinícius, ele perguntou se tem previsão pra acabar essa ocupação. Não, a ocupação não tem previsão. E assim, a única previsão que eu posso dar é quando o governo resolver, assim, chamar a gente pra conversar, entendeu? E tomar conta disso aí, porque isso aí foi uma parada que aconteceu sem comunicar ninguém, sem comunicar a comunidade nem nada. Tá certo. E a Lívia, ela fez questão de elogiar o programa e dizer pra ocupar mesmo, um incentivo pra vocês aí. Eu agradeço muito a Lívia e digo que qualquer tipo de apoio é muito bem-vindo e a gente só tá aqui pra agregar, gente. É isso aí. A gente também quer saber, Ana Paula, aqui de você, como é que está a recepção da comunidade? Os vizinhos estão vindo aqui, estão apoiando, a comunidade está com vocês aqui? Então, a participação da comunidade começou pelos pais dos alunos que vieram aqui saber o que é isso, o que está acontecendo, a escola foi invadida, a escola está ocupada. Aí começou por aí. Agora que tá tendo, a ocupação começou há 3 dias, e aqui é o 3º dia, né? E agora que tá tendo o interesse da comunidade pra saber o que tá acontecendo. E a gente, assim, a gente tem que explicar de toda forma o que é a PEC 241, o que é a MP, entendeu? A reforma do ensino médio e tudo isso, entendeu? Muito bom. Obrigado, Ana Paula. A gente Obrigada. agradece a sua participação e a gente vai chamar outro estudante aqui para vir conversar com a gente, que é a Mariana Benigno, do 3º ano, que ela vai conversar com a gente aqui. Sobre a PEC 241, quais são os tópicos que mais prejudicam os alunos? Explica um pouquinho pra gente. O teto de gastos é o que nós estamos mais preocupados e a PEC é um dos motivos da nossa ocupação. Ela limita o dinheiro que vai ser investido nos gastos primários, estabelecendo esse Desculpa, a teto. PEC 241, né? Sim, a PEC 241. Estabelecendo esse teto, aonde diz que durante 20 anos, é uma política de austeridade, né? Onde o teto vai limitar as verbas que serão mandadas para os gastos primários nesse período de 20 anos e só poderá ser alterada depois dos 10 primeiros anos. E assim, oferece risco pra gente, porque a gente sabe que todo ano a demanda cresce e que o dinheiro que o governo investe hoje em educação, saúde, segurança, previdência não é o suficiente. A gente tem noção de que não é suficiente, a gente está aqui dentro da escola lutando pelos nossos direitos de forma legítima, pedindo que essa PEC não seja aprovada, mesmo que ela já tenha sido aprovada na primeira votação na Câmara. A gente vai ficar aqui até que a PEC caia. A gente quer que você que está assistindo a gente ao vivo, direto do Facebook do sindicato, também envie perguntas para que os estudantes possam responder e tirar as dúvidas, tirar esse estigma de que a invasão não é invasão, é uma ocupação para que eles lutem pelos direitos deles. E em relação aos outros aspectos da PEC,
parece também que limita por 20 anos, e aí como é que vai ficar esse investimento? Já não estamos numa situação muito boa. Qual o futuro? A PEC, quando ela estabelece esse teto de gastos durante 20 anos, isso quer dizer que todo o dinheiro que a gente se a PEC fosse aprovada hoje, o dinheiro que a gente investiu esse ano em educação seria a mesma quantia que seria investida no ano que vem, mas o reajuste da inflação. E assim, não é suficiente. A gente sabe que não é suficiente porque a gente estuda em escola pública, nós somos alunos periféricos que visivelmente precisamos das políticas públicas. E a gente sabe que esse dinheiro que é mandado, ele não consegue manter qualidade, porque hoje a gente vive numa política quantitativa e não qualitativa, uma política de elites, onde o que importa são números, onde a gente vê uma manchete numa emissora de que 36 milhões foram investidos em educação e a gente não se importa com a qualidade que tem nessa educação. E eu acho que assim, o dinheiro que é investido hoje não sustenta o país inteiro, porque se sustentasse a gente não teria 45 alunos por sala de aula e nem professores que se negam a dar aula, a gente teria qualidade em questão de tudo. Muito bom. Obrigado, a estudante Mariana Benigno, do 3º ano aqui do Centro de Ensino 304 de Samambaia Sul. Obrigado. E agora a gente vai chamar para conversar com a gente a Thierry Félix, do 2º ano do ensino médio. Ela vai falar um pouco para a gente sobre a MP 746 e os riscos que essa MP pode impor aos alunos. Então, a MP, ela juntamente com a PEC, faz com que a educação se precarize cada dia mais. A PEC, quando ela estabelece o teto de gastos, ela limita os gastos. Então, a gente não vai ter mais investimento dentro da escola. E a MP, ela coloca os alunos para estudar mais tempo. Então, aumenta a carga horária, que seria para 7 horas, e tirariam matérias básicas para o nosso crescimento ideológico, que seriam artes, educação física, sociologia, filosofia. Então, é visivelmente perceptível que a MP e a PEC são extremamente desnecessárias, extremamente retrógradas, são extremamente prejudiciais para a educação pública, porque hoje no país, contando com as escolas privadas também, nós temos em torno de 8 milhões de alunos no ensino médio. Mas as escolas privadas ali já tem uma economia, né? Ali tem toda uma coisa por trás. Mas uma escola pública é totalmente diferente. Porque na escola pública, um aluno de escola pública tem 45 pessoas por sala de aula e às vezes não tem um professor. Um aluno de escola pública, muitas vezes vem para a escola para não ter um lanche. Muitas vezes um aluno de escola pública estuda a mais de 2 horas da escola que ele estuda. Então, esse corte, tudo isso que está por trás é muito prejudicial por causa, basicamente, disso. Em relação à família, como é que está sendo o apoio familiar? A família tá te apoiando, dá algum tipo de assistência ou rola algum tipo de preconceito? Então, dos meus pais eu tenho total apoio, até porque eles sabem que a MP, ela não me prejudica apenas, eu tenho irmãos, então essa MP, ela prejudica toda uma nação, né? Todo o nosso país vai ser prejudicado. Tanto que as ocupações não estão acontecendo só aqui em Brasília. No Paraná são mais de 600 escolas ocupadas. Então todo mundo já tem essa noção, que é uma noção universal, de que essa PEC e de que a MP são extremamente prejudiciais. Então minha família está toda me apoiando. Obrigado, Thierry Félix, que é do 2º ano. E agora a gente vai conversar com um professor de filosofia, que é o André Hansel, desculpa. Aqui. Ele vai falar um pouco pra gente como é que os professores estão lidando com essa questão dos alunos ocupando. A ocupação começou na quarta-feira, 19, é isso, Anderson? André. Então, esse movimento ele é nacional, etc. Aqui no colégio, os professores, como já estavam compreendendo toda essa movimentação desse governo, que é um governo antidemocrático, né? Qualquer pessoa que tem um pouco de conhecimento sobre política, legislação, sabe que houve toda uma manobra para retirar a presidente eleita democraticamente, etc. E tal. Isso não é uma posição se eu sou de esquerda, se eu sou de direita, isso é uma questão de você compreender de que existe uma máfia, existe uma elite, existem 2 elites no Brasil.
uma elite é uma elite que ela tem o poder não só monetário, mas o poder político, né? Então, é algo que vai para além do fisiologismo, né? Fisiologismo a gente tem na Europa, tem nos Estados Unidos, etc. Mas no Brasil existe algo mais podre que o próprio fisiologismo, no sentido que existe uma elite política que mantém os interesses da elite monetária, certo? Então, o que acontece? Essa APEC e a medida provisória, elas são expressões, né? Expressões que vão ter um resultado, que é o resultado de garantir que recursos, né, recursos advindos aí de vários meios, né? A população paga uma carga tributária absurda. Nós trabalhamos 4 meses para pagar imposto, e a questão toda não é questão de ser de esquerda, ou direita, etc. É uma questão de você se posicionar. Se você quer que os recursos advindos do nosso suor, do trabalhador, eles sejam empregados para a melhoria social, inclusive aí a questão da educação, né, como sendo um marco fundamental da existência, da projeção do ser humano, ou se você quer dar dinheiro para banqueiros, né, ou para o capital internacional, nesse caso, né, que esse é o mote da coisa toda. Esse processo de tomada do poder, que, claro, o Temer ele já estava, né, na chapa, foi aceito pelo PT, claro que o PMDB ele só aceita que alguém chegue no poder por meio dele, né? O PMDB é a eminência parda desde a abertura democrática no Brasil, só governa se você tem o aval do PMDB. Porque o PMDB ele já vinha, toda a base do PMDB já vinha da ditadura militar. Então você tem o poder no Brasil, ele é de fato tomado por esses fisiologistas, né? Esses velhos brancos e malditos. Você vê, por exemplo, como é que você aceita um governo onde você não tem uma mulher ministra? Então isso já, assim, a gente está vivendo uma irrealidade. Quando você não tem um negro, você não tem mulheres, né, nas instâncias máximas de poder, você não pode aceitar uma pessoa que tem um mínimo de noção, um mínimo de racionalidade meramente apurada, não há como aceitar isso aí. Então os professores têm essa noção. Esse movimento ele é um movimento, não é vertical, né? Alguns professores assim mais antigos e tal, eles têm a visão da verticalidade ainda, eles ficam um pouco assustados e tal, né? Mas a questão da horizontalidade, eles são todos iguais, etc. A gente não tenta se misturar muito para nós, porque a gente sabe, pelo menos o professor que tem noção de que é algo que veio deles, é algo que surgiu naturalmente e da autonomia política deles. Muito bom, André. E algumas questões, só interrompendo um pouquinho, Janaína, algumas questões também envolvem o piso nacional dos professores, né? Eles estão querendo acabar com isso. É também prejudicial, sim, para os professores, para a classe. Com certeza, né? A própria existência de um piso nacional, isso é complexo, né? Uma vez que você pega a profissão mais importante para a existência social, que é de professor, e estabelece um piso. Então veja que a proposta política estrutural do país é uma proposta podre já a priori, no início da coisa já está podre, né? Porque você vê, quem que quer ser? Pergunte a esses, aos alunos mesmos, os mais, né, que tem uma consciência crítica mais apurada, que são esses que estão aqui lutando pela sua realidade, né, pelo futuro dos seus pares, né, o filho do trabalhador, eles são filhos de trabalhadores e vão ser trabalhadores, né, com uma consciência muito mais apurada, estão aqui guerreando e tal. O que acontece? O Brasil, a educação é isso, entende, cara? Você colocar um piso, médico tem piso, outras categorias têm piso, então isso é um absurdo, é um contrassenso por princípio, entende? Você já coloca um princípio podre no início das relações. Um piso, velho. Piso. Isso é um absurdo. Absurdo piso, tá ligado? É ridículo mesmo. Temos perguntas aqui, Sim, né, na nossa transmissão ao vivo. A Sâmia Queiroz perguntou, falou, né, que você disse da questão de não haver mulher ministra nesse atual governo. Mas na ocupação, tem muitas mulheres? A ocupação aqui a gente tá vendo. Deixa eu nem falar mais nada. A gente vê. Eu sempre confiei nas mulheres, assim, quando a Dilma veio a ser eleita, isso foi magnífico, assim, foi marcante já pelo fato de você ter, eu pensei de fato que haveria uma melhoria no país e tal, né?
Porque a mulher, a confiança na mulher, a mulher tem essa tendência, obviamente, a ser mais acolhedora, etc. e tal, e muito aguerrida, né? Os homens, às vezes, deixam a desejar, etc. e tal, em certos quesitos. Mas aqui, a gente tem a maioria, parece que é bem, né? Isso. Mais mulheres mesmo que estão guerreando e tal. André, e a Rebeca teve uma dúvida muito válida. Uhum. Qual a posição da direção da escola? Os alunos estão recebendo o apoio deles ou não? Assim, a direção da escola todos têm um papel social, entende? O diretor geralmente ele não vai apoiar esse tipo de questão justamente porque a própria estrutura de direção é algo hierárquico, né? Pressupõe uma chefia, etc e tal. E como eu já falei, salientei, esse tipo de movimento, ocupação e tal, vem de uma nova estrutura geracional, uma nova compreensão, que ela é horizontal, ela não é vertical. Então eles têm esse papel social de querer ir contra e tal, é parte do papelzinho, da máscara, né, que cada um tem, cada um assume essa máscara ou não, se quer ou não ser contra ou a favor, aí é uma questão delicada, entende? Porque acho que não mudaria nada ter apoio dessa direção ou não, né? Acho que o movimento deles é válido por si, a essência do movimento é válida por si, e o apoio de uma direção não faria a menor diferença. Certamente. Tem mais uma pergunta da Sâmia. Em algum momento os ocupantes impediram a entrada e saída de alunos e professores? Eu não notei esse fato. É livre, dá para ver que é uma ocupação pacífica, uma ocupação de tomada de consciência. São alunos, vários aqui foram meus alunos, né? Alunos excelentes, pessoas que dá para ver que no futuro terão uma consciência crítica muito maior. E aí que está a questão. Por que a filosofia, a sociologia e artes estão na mira, né, desses canalhas que estão no poder? Porque o pobre, o filho do trabalhador, ele não teria que ter esse tipo de matéria. Por quê? Porque é só o filho do milionário que teria direito a estudar o pensamento profundo, político, ético, né? Porque eles vão ser os chefes, os donos do sistema, os donos da situação, os donos da estrutura econômica. Né? Para que o filho do trabalhador vai aprender filosofia? Para quê? Aí é a questão, entenderam? Isso é a volta ao que foi o militarismo. Você vai ter o quê? Escolas, por exemplo, essas 5 áreas, né, que eles estão montando. Daí o governo vai ser obrigado a ter 2 áreas mínimas para poder escolher as estruturas do colégio. Vocês acham que na periferia, no subúrbio, vai ser o quê? Vai ter escolas que é uma das áreas que é ciências humanas? Não, eles vão pegar os subúrbios, a periferia e vão colocar escolas técnicas, porque o filho do trabalhador tem que ser um mero técnico, né, para ter um mínimo avanço na escala social, ou seja lá o que for. Então isso obviamente é tudo planejado. É claro que na letra fria da lei ali, já estudei bastante a MP, estudei bastante a proposta de emenda constitucional, etc. Mas você vê claramente que na MP existem chaves que é para quebrar mesmo essa questão da organização social do colégio. O quê? Colégio para ensinar a trabalhar. Então o filho do trabalhador, ele merece só um colégio que o ensine a trabalhar. Não ensine a pensar, não ensine a ser uma pessoa integral, entende? Não. É para ser um trabalhador de piso de fábrica, é para ficar o dia inteiro em pé vendendo roupa em loja, etc. e tal. Esse é o objetivo. O objetivo é separar mais e mais as camadas socialmente frágeis e não dar-lhes nenhuma possibilidade de ascensão e formação da sua existência integral. Esse é o objetivo. E, André, temos mais uma pergunta da Rebeca. Ela disse: as pessoas que iriam fazer o Enem serão prejudicadas pela ocupação ou será feita a prova normalmente? Penso que a gente tem 20 dias por Enem. 20 dias de aula, se você ver, cada disciplina dá 1 ou 2 aulas. Isso não acho que não há problema, que uma vez que o Enem é uma prova que vai testar o conhecimento do ensino médio inteiro, então não são 20 dias em 3 anos que você vai ter perda de 2 aulas, que você vai ter alguma perda em relação a isso. Isso é o tipo de argumentação frágil, né, de algumas pessoas que se sentem mal pela ocupação, muitas vezes porque tem medo, muitas vezes porque não teve uma criação mesmo familiar, porque muitas aqui eu sei que tem uma família mais aguerrida já, uma consciência mais até de esquerda, se é que se precisaria falar sobre isso, esquerda e direita, algo muito complexo ainda
no Brasil, né, onde os conceitos não valem o mesmo que vale no mundo inteiro, porque tudo aqui é deturpado. Então até o conceito de esquerda e direita que está deturpado, mas tudo bem. Então o que acontece? É uma bobagem, 20 dias para o Enem não vai mudar nada. O cara que está estudando, ele vai estudar, ele pode vir consultar os professores, o colégio está aberto, eles não fecharam o colégio, pode vir, vai ter aulões, etc e tal, nós estamos dispostos, vai ter horários que vão passar filmes, documentários aí de consciência política e de outros temas ligados, inclusive ao que é cobrado no Enem, né? Por enquanto, porque a partir do ano que vem o Enem ele vai perder toda a carga de criticidade. É o que estava falando, vão acabar com o Enem? Não vão acabar com o Enem, vão reformular o Enem, tirando todas as, por exemplo, esse ano passado, né, Simone de Beauvoir, existencialismo feminista, chegou a cair. Por quê? Porque pessoas que constroem essas provas, inclusive colegas meus que construíram essa prova, o que acontece? Eles têm uma queira ou não queira, ninguém é vazio, todos têm uma ideologia, entende? Você tende a produzir naquilo que você faz e trabalha um pouco, ou reproduzir um pouco da sua ideologia. Agora, os caras que estão no MEC agora, tipo o Demo, né, do partido do Demo lá, que recebeu o Alexandre Frota lá, o ator pornô, não que eu tenha alguma coisa contra filme pornô, mas você receber como alguém que tem voz dentro do Ministério da Educação, receber um elemento desse, como voz ativa na possibilidade de ser escutado para algum projeto de educação do país, cara, é um absurdo. O Lucas Entende? Gomes, André, ele perguntou qual seria a sua sugestão, né, para equilibrar as contas brasileiras, já que essa manifestação é contra a PEC. Olha, contas brasileiras, se fosse, é aquilo que eu falei, entende? Você tem uma entrada de recursos advindas do quê? Do nosso trabalho. Daqui, o trabalho do pai deles aqui, ó. Quem que paga imposto? O trabalhador, meu amigo. Quem paga imposto não é o empresário. O empresário é que se sacrifica, que paga o imposto. Não é. Quem paga imposto é a gente aqui, o trabalhador aqui é que paga imposto. Agora, vamos escolher. Vamos reativar e recolocar esses impostos para crescimento de melhoria social ou não. Equilíbrio de conta, isso aí é quem que tem a impressora do dinheiro para isso? Quem tem a impressora? O governo federal. O governo federal tem uma impressora assim, ó, que imprime reais assim, entende? As pessoas têm que começar a acordar, entendeu? A nossa economia não é baseada a nossa economia tem commodities, a gente produz minério, comida para o mundo, entende? Então, é um país poderoso em relação à nossa economia no sentido de que tem commodities. Pode ver que as crises elas não são tão violentas porque a gente não tem dinheiro em papel e dinheiro metafísico. E temos as reservas internacionais. As reservas internacionais, que inclusive o PT, que pagou o FMI e criou uma reserva imensa e juntou o BRICS, que é uma possibilidade de alocamento de recursos imensos, em possibilidade de crise, etc. e tal. Então, assim, equilibrar, vamos pagar, então a gente vai pagar, então a educação vai pagar agora a conta. O pobre vai pagar a conta. É isso? Essa é a escolha. É isso e acabou, entendeu? E a Rebeca perguntou também se você acha que as ocupações nas escolas poderia fazer algo em relação à PEC 241. Pelo que eu vejo, a defesa, uma das defesas que estão sendo argumentadas é a luta contra essa PEC. Que é a PEC do fim do mundo, de fato. É uma PEC que congela... mas aí diz, tem um teto que é a inflação, então vai repor a inflação. Mas quem disse que repor a inflação, você, por exemplo, daí na hora de dar um aumento para o professor, por exemplo, nós estamos 2 anos sem aumento. Então nem a inflação a gente está ganhando. Então, 2 anos sem aumento, meu irmão. Então eu já perdi 20% do meu poder aquisitivo. Tá entendendo? Agora, eu coloco o teto para a inflação, se o cara quiser me dar o governador desse aí, ó, né, que é altamente neoliberal, o cara chega e fala, não, vamos dar 0,5%. Por quê? Porque o teto é a inflação. Tá entendendo? Mas eu posso dar 0,5% só de aumento. E aí, como é que fica? Com prejuízo? Fica sinistro, né? Certamente. Professor, para encerrar aqui a sua participação, que foi bastante colaborativa, a gente quer que você mande uma mensagem para as pessoas, os alunos que ainda estão em casa, em vez de aproveitar esse momento e ocupar os espaços, estão fazendo atividades que não acrescentam movimento. E é preciso resistir para a gente conseguir ampliar nossas conquistas. Manda um recado para esses estudantes aí. Bom, eu acho que o lugar de aluno é no colégio, né? Inclusive peço aos meus alunos que venham para o colégio,
aula vai ter, quem quiser ter aula tradicional vai ter, nós estamos aqui, eu estou aqui trabalhando. Quem quiser ter aula tradicional, quem quiser ter aula com seus colegas, né, para ter uma conscientização maior do que está acontecendo, o importante é que saiba o que está acontecendo, né? É uma oportunidade, aquilo que tem vários projetos pedagógicos que falam da escola invertida. O que é a escola invertida? É quando o aluno ensina, né? Quando o colégio ele inverte a questão e o professor ele ele é só um mediador nas relações de conhecimento entre os alunos. Então isso aqui está na prática, mas não foi a gente, isso não veio da gente, né? Isso foi só salientando que não fomos nós professores, mesmo os que têm uma visão mais crítica, às vezes até mais esquerda, não que necessariamente tenha que ter esse símbolo, esse tipo de rótulo, né? Esse professor é de esquerda, aquele não é, tal. Não é? Acho que não há necessidade disso. O que acontece é que é uma oportunidade, para mim está sendo interessante, porque eu estou aprendendo e estou vendo de fato como é que acontece a escola invertida, que é um conceito aplicado na Finlândia e outros países, etc., de onde que o conhecimento é gerado e gestado pelos próprios educandos. Correto? Obrigado, professor. Obrigado. André Hansel, Isso. professor de filosofia e sociologia. Sociologia. Muito obrigado, parabéns. Obrigado. E a gente agora vai ouvir o Vinícius, que é da USDF. Boa tarde, Vinícius. E a entidade UFSDF está apoiando também o movimento, né? Conta um pouco pra gente como é que está sendo esse apoio, não somente nessa escola, mas em outras do DF. Na USDF, né, que é a União dos Estudantes Secundaristas do Distrito Federal, foi criado com esse intuito, né, de ajudar nas ocupações, de pedir, né, mais dinheiro para educação, de pedir mais dinheiro para a saúde, tá ligado? A USDF cresceu, ela foi criada quando a gente estava querendo aprovar o Plano Nacional de Educação, quando a gente queria 10% do PIB para educação. Então a gente foi criada justamente para atender o anseio dos estudantes aqui do Distrito Federal. E nesse meio caminho, né, a gente se deparou agora com uma medida de retrocessos imensa para a educação e para a sociedade brasileira. A USDF, o intuito quando ela foi criada, foi de chegar só em pauta positiva, pedir dinheiro para a educação, pedir dinheiro para a saúde, pedir dinheiro para a segurança pública, mais investimento. E agora a gente está tendo uma PEC, tem uma MP, né, uma que reformula o ensino médio sem conversar com o professor, sem conversar com o estudante. A gente tem uma PEC que vem limitar os gastos e congelar os gastos de educação, saúde e segurança pública. Então a gente está vendo literalmente um desmonte do Estado. E a USDF está como a entidade do movimento estudantil aqui do Distrito Federal, está passando em escola, está ajudando nas ocupações, está fazendo um debate, está levando para a galera, está falando o que é MP, o que é a PEC. A gente está incentivando ocupações também em outras escolas, né? É isso aí. Vinícius, o Lucas Gomes, ele perguntou, falou, a PEC limita os gastos públicos do governo, certo? Certo. Você é contra? Sim, porque tem muito lugar para cortar, eu acho, né? Pra galera que entende, a gente sabe que 100% do nosso PIB, dos 100%, mais de 50% vai para banqueiro. Agora, quando tem uma crise, quando tem um arroxo, eles sempre querem arrochar do lado da educação, eles sempre querem tirar do lado do trabalhador, sempre querem tirar do lado da saúde. Mas os banqueiros continuam lucrando. Eles não tiveram perda nenhuma de lucro esse ano. Eu acho que esse ano eles até bateram um recorde, né, de lucro. Bradesco, Itaú, Santander, todos eles bateram mais recorde de 30 de lucro. bilhões. Mais de 30 bilhões. Então, para você ver, por que não tem um arroxo do lado dele? Por que não tem uma taxação das grandes fortunas? Então, a gente está vendo que quem está pagando a crise, como o professor falou aqui, é os pobres. Está tudo caindo para o nosso lado, como sempre. E a gente está mostrando aqui que a gente não vai deixar mais isso acontecer. A gente não quer mais retrocesso, né? Esse governo já veio como se fosse a ditadura militar impondo suas ordens, então a gente está aqui para mostrar que não vai ser bem assim, que a gente está vendo, que a gente vai ocupar a escola quando necessário para eles nos ouvirem. E no Brasil inteiro já são 962 escolas ocupadas. E aqui no DF, qual o número? Vai crescer? Não, aqui no DF vai crescer, a gente está com os IFBs ocupados, a gente tem o IFB daqui de Samambaia, a gente tem o IFB de Planaltina, a gente tem o IFB de Sobradinho que está ocupado também, a gente tem o IFB do Riacho Fundo, a gente tem um 304 e agora a gente só tem que crescer, a gente tem que somar força. A gente tem que espalhar o debate, né? Com mais escolas ocupadas, várias outras estão procurando a gente, falando que a estrutura da escola não é legal, que está contra a PEC, que está contra a MP, porque com menos dinheiro para a educação, como é que a gente vai conseguir reformar uma escola? Como é que a gente vai conseguir mudar a estrutura da escola?
Então, é uma contradição muito grande, uma reformulação do ensino médio onde investimento em educação, que eles consideram como gastos, né, vão ser limitados, né, vão ser muito limitados. Tem mais alguma pergunta no Facebook? Quem quiser fazer pergunta, o debate está aberto, o canal do sindicato está aberto, a gente continua com o programa conversando com os estudantes e os representantes aqui da ocupação na Escola de Ensino Médio 304 aqui em Samambaia-Sul. Para encerrar, Vinícius, qual a mensagem que você manda para os estudantes? Essa mensagem de apoio, de força, de resistência, essa força de vontade mesmo, de estar aqui na luta, dormindo na escola. Não, é isso, é o que eu falo pra galera, né? Nós somos estudantes, nós somos mais novos, a gente fala, pô, o movimento social, vamos dizer, nossos pais que tem que ir pra rua, eles já cansaram de levar porrada. Nós somos, né, a juventude que toma porrada, mas levanta na mesma hora. Nós somos a juventude que vai deter essa PEC e essa MP, né? Como eu falo, a juventude é sempre protagonista quando tem alguma crise, quando tem alguma coisa muito séria aqui no Brasil, e não vai deixar de ser agora, né? Então, ocupar é difícil, resistir é difícil, mas a luta vale a pena, tá ligado? Então, todo mundo tem que ficar, todo mundo tem que resistir, todo mundo tem que ocupar a sua escola, todo mundo tem que procurar saber o debate, todo mundo tem que procurar ser político mesmo. Então, é isso, ocupar e resistir, a galera tem que ficar pilhada, a galera não pode desanimar da ocupação, é isso. Obrigado, Vinícius. A gente agradece a sua participação aqui no programa TV Bancários Web ao vivo. E agora a gente vai ter uma participação cultural. Eu quero chamar aqui o aluno Clauber Antunes, Nego Peck, que vai fazer uma apresentação pra gente aqui, que aqui também é resistência com arte. E aí, o que você tem pra mandar pra gente? Pô, cara, eu vou tentar falar aqui sobre um pouco do que a gente luta, entendeu? E como é que é a diferença do que a gente tá aqui, porque eles vivem lá no Senado, entendeu? Lá no Congresso. Então vou ver se eu mando o papo. Vai lá. Bora lá. Daqui. Deixa eu ver aqui. Cadê? Podia ter um beat, né? Todo mundo! Então, taca fogo, ando a pé, não conto com a sorte, eu vou sempre na fé. Tem muito veneno e tem gente inteligente, espíritos pequenos, bocas eloquentes lá fora. Prejudica de fato, doido é viver nessa corrida de rato. Irmão, otário que fica de caô, vai irmão, se tu não ficar atento aqui, boladão, quem apanhando os culhões não esquece. Peculotários metem bilhões em espécie. Irmão truta, barão por mensalão. Comissão de bandido que investiga ladrão. Lamentável. TV Bancários Web ao vivo continua e a gente vai chamar agora a estudante Vitória, que participou de uma entrevista com a gente ontem. Vem falar aqui um pouquinho pra gente. Tudo bom, Vitória? Prazer te receber aqui. E aqui você vai tentar explicar pra gente como é que funcionam essas regras, que a ocupação também tem regras. Explica pra gente. Então, as regras da ocupação, elas são simples, que a gente tá revistando a galera que tá entrando, tendo controle de quem tá entrando e saindo, os horários e tal, porque como tá tendo os aulões, a gente tá fazendo questão de fazer esses controles. E também as regras são simples. Alunos não podem entrar portando drogas lícitas ou ilícitas, evitar ficar namorando dentro da escola e tal. E a gente tá fazendo a revista em quem vem de mochila pra saber se tá portando alguma coisa. E essas são as regras mais básicas mesmo. Mostra pra gente um pouco, pra gente filmar essas regras aqui, pra ver se dá pra o pessoal ver. Essas regras são coladas nos muros da escola? Sim, são coladas no... Fala um pouquinho pra gente de algumas aí, por exemplo. Então, essas que eu falei. E a regra sobre a limpeza, né? Que a gente tá limpando a escola também. Então, essa é uma regra essencial, porque a gente tem que ter esse cuidado com a escola, porque a gente pegou ela limpa e vai devolver ela limpa. E essas eu acho que são as regras mais essenciais mesmo. É não portar drogas ilícitas e ilícitas, por conta que mancha o movimento e tal. E o que a gente quer evitar é manchar o movimento. E, Rebeca, tem perguntas aqui pra você responder. Muitos alunos estão alegando que serão prejudicados com as notas. Eles realmente vão ser? Então, corrigindo, meu nome não é Rebeca, mas vamos lá. Os alunos não vão ser prejudicados com... Não, os alunos não vão ser prejudicados com questão de nota, porque tá vindo os aulões e daí os aulões são próprios para isso. O controle de quem sai e quem entra na escola é exatamente para isso, é a lista de frequência dos alunos.
Então não vai ter essa questão da reposição de aula e nem vai ter a prejudicação que eles estão tanto citando, que é nota, porque o professor ele é obrigado a dar nota ao aluno, então daí vai do professor se ele vai querer dar a nota sim ou se ele vai passar algum trabalho ali, e questão disso eles não vão ser prejudicados mesmo. Legal. E Vitória, também estão ocorrendo ameaças dos próprios alunos que estudam aqui para, de alguma forma, parar a ocupação. O que pode ser feito a respeito? O que pode ser feito a respeito é a base da conversa, da gente chegar, marcar uma assembleia com os garotos que estão contra a ocupação e conversar com ele, mostrar que a gente não somos inimigos dele, que a gente está lutando por um direito de todos e que a gente tenta explicar o porquê da ocupação. Alguns não sabem o porquê que a gente está ocupando, não sabem o que é a PEC 241 e nem a MP. E a gente está explicando isso e conforme a gente vai explicando, eles vão entendendo e vão acabando participando do movimento, porque é mais falta de conhecimento mesmo que eles têm. Muito bom. E o Lucas Gomes, ele falou que foi aluno aqui, né, do 304, e ele disse que não concorda com o movimento, mas ele quer saber se ele tem acesso à escola para poder ouvir um pouco das reivindicações, para até mesmo mudar de ideia, né, sobre essa posição dele. Sim, ele pode vir sim, porque a escola está aberta tanto para os alunos e para a comunidade em si, então ele é super bem-vindo a vir aqui e saber do movimento e tal, e até participar. A gente não está privando essas pessoas de virem aqui, nem os ex-alunos, nem os próprios alunos, nem pais, nem nada assim da comunidade. Estão todos super bem-vindos para poder entrar na escola. Muito bom, foi muito bom, obrigada. Obrigado, Vitória. Inclusive, eu tô na luta com você, inclusive tô com a mesma camisa dela, ó. Pra combinar, estão em sintonia. E, gente, a gente tá aqui na escola 304 Samambaia Sul e ontem, antes de ontem, teve um temporal aqui que destruiu várias casas. E aqui a gente tá com a estudante Ana Paula, que vai dar um recado aqui pra gente. Ela vem falar aqui. Gente, eu só vim dar um aviso que a ocupação do 100-304 tá recebendo, sim, doações de quem quer ajudar os mais de 1.000 pessoas que foram desabrigadas com a ventania que teve aqui, entendeu? Vocês podem vir aqui em Samambaia Sul, no 100-304, entregar qualquer coisa, assim, que possa ajudar essas pessoas que foram desabrigadas com a ventania. Muito obrigada, gente. Ana Paula, só para encerrar, antes de encerrar sua participação, mostra aqui os cartazes pra gente, explica aqui um pouco. Esses são alguns cartazes que a gente colou no muro da escola para informar a galera do que tá rolando aqui. Esse aqui é sobre o feminismo, inclusive eu quero relembrar que aqui tá tendo debate sobre o feminismo, assunto do Enem, entendeu? Todo dia que tá tendo debates e aulões para a comunidade, aberto para a comunidade e para os alunos sobre tudo que cai no Enem e as matérias normais da escola. E aqui são os cartazes que a gente apoia e... Lê pra gente os cartazes. Respeita as minas, educação não é mercadoria, ocupar e resistir, a educação não pode parar com 20 anos, abaixa a lei da mordaça. Esse aqui, né, Globo, sorria, você está sendo manipulado. O golpe agora é contra a educação. Um país que não investe em educação põe em risco sua evolução. E fora PEC 241. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Boa sorte no acampamento. Obrigada. E também aqui a gente já está ao lado da professora Flávia Cheirosa. Nome sugestivo, né? Que é professora de matemática. E ela vai falar um pouco sobre a importância desse movimento aqui na escola, no Centro de Ensino Médio 304. Conta um pouquinho pra gente, professora, da importância desse movimento. Bem, a escola é inclusiva. Ela não é excludente. O fato da escola ser inclusiva, ela também dá ao aluno o suporte e o direito de questionar, de ser e de ter. A gente teve uma política aí, nesses últimos 12, 16 anos, de inclusão, no sentido de que o aluno da comunidade carente, o aluno da quebrada, o aluno da favela, o aluno marginalizado, tem tido sim a oportunidade de ingressar no nível superior. A gente vê aqui aluno com o sonho de ser médico, coisa que a gente não via antes. Não tinha nem autoestima para inscrever no vestibular dizendo eu vou fazer medicina. O aluno não tinha nem autoestima para isso. Por quê? Porque é da periferia. Na periferia ninguém sonhava em ser médico. Na periferia ninguém sonhava em ser engenheiro. Na periferia ninguém sonhava em ser advogado, enfermeiro. Era coisinha básica. Eu vou ser um vidraceiro, não estou desmerecendo nenhuma profissão. Mas se tem esse sonho, se o aluno pode sonhar e pode vivenciar, lutar por esse sonho, por que não? Então essa PEC, a princípio, ela vem querer destruir toda a chance do aluno de periferia a alcançar mérito na sua vida profissional.
na sua vida de morador e estudante de escola de periferia. E quando eu digo que é a escola pública a mais prejudicada nessa situação, porque eu convivo, eu sou oriunda da escola pública, eu sou nascida numa comunidade carente aqui do DF chamada Expansão do Setoró. Eu fui criada na quebrada. Eu sou uma pessoa que você fala, mas você deu certo. Eu sou um ponto fora da curva dentro da realidade da comunidade onde eu fui criada. Eu não quero ser um ponto fora da curva. Eu não quero que minha filha seja um ponto fora da curva. Eu não quero que o aluno A seja um ponto fora da curva. Eu quero essa realidade para o aluno para o qual eu leciono. Eu quero essa realidade para a comunidade onde eu vivo. E justamente vivo em Samambaia. Luto por uma educação inclusiva. Estão de parabéns. Venham, lutem conosco. Venham para essa aula de democracia. A aula não se restringe a 4 paredes. A aula de matemática, inclusive, não se restringe a fórmulas e cálculos, não. E não estamos restritos a isso. A gente, sim, vai e ensina todo dia o aluno a ser questionador. Todo dia. Questione, lute, vá atrás. Porque a Casa Grande está enlouquecendo, porque senzala não aceita mais os grilhões. Certamente. E, professora, é o seguinte, a Rebeca perguntou como você está ajudando na ocupação. Eu estive aqui do primeiro dia de ocupação, perguntei aos meninos na hora da chuva, estive aqui, perguntei se estavam precisando de alguma coisa, eles precisavam de alguma coisa relacionada à rede social, internet, entendeu? Ajudei como pude nesse aspecto para eles se comunicarem com os pais. Perguntei se precisariam de alguma questão de alimento, eles estavam abastecidos. Agora, estou aqui presente, ajudando para garantir a eles, todo momento que eu estou aqui é garantido a eles que eles não serão violentados no espaço escolar. Eu estou aqui para proteger como filhos, porque é assim que sempre vi meus alunos. Sempre vi. Cresci dentro da escola pública. Sou filha de uma servidora de escola pública. Minha mãe foi merendeira, minha mãe foi porteira, minha mãe foi servidora, se aposentou dentro da Secretaria de Educação. Eu sou professora, minha irmã é professora, minha outra irmã é professora. Somos de uma família de pessoas que convivem com a educação. Então, o meu primeiro passo é esse. Garantir aos meus alunos que eles não serão violentados no direito deles de lutarem. E o segundo passo é que precisam de alguma coisa na questão alimentar, na questão de estar interferindo em algum problema, violência, contem comigo. Contem conosco. Também estou participando da campanha a favor dessas famílias de Samambaia, que são 1000 pessoas mais ou menos, que tiveram esse problema devido a essa chuva, essa tempestade, deixou pessoas com condições realmente deploráveis. Já conversei com os meninos, eu e o professor Ricardo Rabelo e alguns outros colegas estaremos doando cimento, e o cimento será doado ao movimento e o movimento repassará às famílias. Muito bom. Teve uma pergunta da Rebeca, a Rebeca perguntou, e além da educação, a PEG prejudicará outras áreas? Sim, prejudicará outras áreas. Primeiro que é o seguinte, quando você fala que a educação está sendo prejudicada, isso já é inclusive em qualquer área. Porque quando você prejudica a educação de um país, quando você prejudica a educação, quando você tira do jovem o direito dele crescer, você já prejudicou um país inteiro. Você já prejudicou um país inteiro. Contudo, eu vou ser assim prolixa, dizer sim, prejudica. Prejudica porque são tetos que estão sendo estabelecidos. Tetos de acordo com a inflação. E é teto, eu quero que as pessoas entendam. E poderá ser investido o teto, matematicamente falando. Se a inflação chegar a 7%, digamos, do ano anterior, nesse ano será investido isso na educação, talvez. O investimento será o teto. Ou seja, ele pode sim ou não, de acordo com a lei de responsabilidade e de acordo com o teto. Quando a gente fala assim, o meu teto de gasto é esse, você pode gastar 0 ou 7%. Teto é teto. Ninguém está dizendo que vai gastar isso. Entendeu? Nós temos aí um gasto mais ou menos de 4% com a educação nesse país. E a gente tem avançado porque a gente tem família que quer que o aluno vença. A gente tem uma categoria que luta
pela inclusão do aluno carente. A gente tem aluno carente que tem lutado para que a educação melhore, porque se a gente for depender de quem vai lá de cima para baixo, a gente nem estuda mais. A gente vai formar escola tecnicista, mão de obra barata, para quem? Para quem está lá em cima. Por que o filho da elite não é tratado da mesma maneira? Por que a escola da elite não tem esse mesmo tipo de questionamento? Por que o filho do rico não tem esse tipo de problema em relação a vestibular, a Enem, a estudar o dia inteiro? Por quê? Porque tem dinheiro. Agora a gente é pobre e a gente vai sim lutar e exigir os nossos direitos. O que depender de mim, dos meus colegas e dos professores desse país, nós sempre, não é questão de ideologia de gênero, não é partidarismo, nós ensinaremos sempre o nosso aluno a ser questionador. Muito bom. E a Rebeca perguntou também como a maioria dos professores reagiram à ocupação. A maioria dos professores concorda com a ocupação. Os professores, alguns, têm alguma preocupação, sim, em questão de rechaçamento do governo. Porque a gente sabe que o governo é corrupto, o governo é covarde, o governo é mau. Então, muitas vezes, o professor ele se sente até intimidado a não demonstrar a sua real faceta em relação ao movimento. Mas os alunos têm apoio dos professores, sim. Professores questionadores. Professores que concordam com uma educação inclusiva, que é a grande maioria desse país. Muito bom. Temos mais algumas perguntas pro Facebook. Quem quiser mandar pergunta, pode continuar mandando, que o TV Bancários continua no ar. E eu vou fazer uma pergunta para a professora. Tem uma previsão de acabar esse movimento aqui na escola ou a resistência vai continuar até que perdure a força dos professores e dos alunos? Os meninos fizeram mais ou menos uma meta até dia 26 de novembro. Eles estão sempre, o movimento, pelo que foi dito a mim, ele é um movimento que ele não é um movimento vertical, ele é horizontal. Então ele pode sim ser refeito, ser rediscutido, as ocupações podem ser sair daqui e ir para outra escola, o movimento pode ser discutido no sentido de ampliar os horizontes, então não é fechado no sentido enrijecido, é tal dia, tal hora, não. O movimento ele caminha, vamos caminhando junto com ele. Muito bom. Obrigado, professora. A gente agradece pela sua participação aqui no programa. Parabéns pela força, pela firmeza e por estar na luta com todos os alunos. Muito obrigada. Boa tarde. TV Bancários, infelizmente, chegou ao final. Temos mais alguma pergunta? A gente chegou ao final desse programa aqui direto da escola do Centro de Ensino Médio de Samambaia, 304, e até o próximo programa. Tchau.